O Evangelho é compartilhado de maneira mais eficaz quando atende às necessidades específicas das pessoas que desejamos conduzir a Cristo. O tipo de transformação que o Evangelho procura realizar só pode acontecer quando a mensagem de Cristo é vista como relevante para as preocupações e problemas que as pessoas enfrentam. Nós vamos conversar sobre isso e muito mais agora no programa Lições da Bíblia. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. 1 Coríntios 9, 19. Tema da semana: Tessalônica nos dias de Paulo. Estamos no ar mais uma vez com o programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Você já sabe que aqui o nosso programa sempre tem a primazia de estudar a Palavra de Deus, retirar lições importantes desse livro que direciona sempre a nossa vida. Nós ainda estamos no começo de uma nova temporada e nesta nova temporada, você já sabe, nós estamos estudando temas maravilhosos dentro das epístolas de Paulo, especialmente as duas epístolas aos Tessalonicenses. O que estava em torno da cidade de Tessalônica, como foi que a igreja começou em Tessalônica, as dificuldades, os problemas enfrentados. E nós estamos então na terceira semana desta nova temporada, juntos aqui no programa Lições da Bíblia. Nós recebemos hoje dois amigos que visitam o programa pela primeira vez e estão na bancada comigo, o pastor Tiago Fraga da Costa. Pastor, um prazer recebê-lo aqui com a gente no programa Lições da Bíblia. Prazer é todo nosso, pastor Lanza. A gente se sente honrado e grato a Deus pelo privilégio de participar junto desse programa que certamente tem feito a diferença na vida de muitas pessoas aí. Que bom. Pastor Tiago, ele trabalha numa área muito especial, junto a estudantes que trabalham distribuindo literatura, vendendo literatura para custearem os estudos, a universidade. Eu até queria que você falasse um pouco mais, pastor Tiago, como é que funciona esse projeto? A gente trabalha lá em Porto Alegre, na associação que trabalha na região central do estado do Rio Grande do Sul. Chama Associação Central Sul-Rio-Grandense. E eu trabalho auxiliando, na verdade, o líder do departamento de publicações da igreja naquela região. Então eu me dedico um pouco mais aos estudantes, inclusive nesse período os nossos estudantes estão reunidos, estão trabalhando nas cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo e região. Período inverno, né? Período bem frio inverno. Ali. Não é fácil porque trabalhar, eles saem de porta em porta, batendo na casa das pessoas, oferecendo livros que falam sobre saúde, sobre família, religião, e através da venda desses livros, desses manuais, é que eles conseguem retornar para a faculdade. Então é uma experiência, um trabalho marcante que faz a diferença não só para eles pagarem os estudos, mas depois de formados também, tem experiências que são marcantes para a vida toda, com certeza. Que maravilha, muito bom aí. O nosso abraço a todos esses estudantes que estão lutando aí para pagar os seus estudos, não é? Isso é realmente muito importante, uma fase boa. Eu passei por essa fase também. Eu também. E aprendi muita coisa boa para a minha vida, né? Bom, o Rio Grande do Sul é um estado que ele está dividido em 3 regiões administrativas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O pastor Tiago representa uma dessas regiões, a região central, e nós temos aqui conosco o pastor José Elias Anotelli, que é o presidente de uma outra região ali no Rio Grande do Sul, que é a Associação Sul-Rio-Grandense. Pastor Zanotelli, seja bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Muito obrigado, pastor Lanza. Eu me sinto assim privilegiado. Para mim é uma grande alegria estar aqui participando desse conceituado programa. E um programa que está voltado especialmente, diretamente para a Bíblia Sagrada, né? Então a Bíblia tem que ser tudo para nós e eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Que bom. Pastor Zanotelli, ali em Porto Alegre tem o sinal da TV Novo Tempo em canal aberto, né? Uma maravilha, graças a Deus. Eu penso que tem muitas pessoas ali assistindo a TV Novo Tempo, você que está nos ouvindo agora, você nos assistindo agora.
eu penso que realmente tem sido uma grande bênção para muitas pessoas, né? Sem dúvida alguma. O senhor tem ouvido algumas coisas referente a isso? As pessoas têm gostado da programação, da TV? O que tem comentado contigo por ali? Poxa, para nós tem sido muito gratificante, né? Não temos muito tempo que a televisão foi instalada ali, mas o que mais nos traz alegria é ver pessoas sendo transformadas. Amém. Um dia desse eu fui pregar numa pequena igreja ali de Guaíba, que é uma cidade próxima ali, né? Nessa pequena igreja tinha 4 pessoas que não conheciam a palavra de Deus, não tinham nenhum relacionamento com Deus, e eles estavam lá. Acharam lá o canal, acharam o canal, assistiram, ouviram, foram tocados pelo Espírito Santo de Deus e foram para a igreja. Estavam lá. Foi um motivo de grande alegria. Eu aproveito e mando um abraço, então, para essas 4 pessoas aí, que eu não sei quem são, mas vão saber realmente que são elas, né? Não, eu estou citando um exemplo, mas em muitas outras igrejas nós temos encontrado pessoas que estão ali graças ao toque do Espírito Santo e a TV Novo Tempo, que está em canal aberto ali, né? E dentro lá da sua região administrativa, a parte sul ali do estado, pastor, alguma novidade acontecendo, algum movimento diferente que o senhor podia compartilhar com a gente? Bem, nós somos vizinhos ali, né? Pois é. Bom, né? Vocês trabalham na área central, nós trabalhamos na região sul, né? De Porto Alegre, e o que tem nos trazido assim muita alegria, pastor Lanza, é que nós estamos percebendo que há um despertamento da parte da igreja, e eu não creio que seja somente lá do nosso campo, mas a gente percebe também que no campo de vocês e outros campos também, o Brasil todo, amigos, talvez, né? Onde, graças a Deus, nós estamos percebendo assim uma igreja que está se levantando para pregar, para testemunhar, e o resultado disso é o número de pessoas que têm se convertido para Cristo Jesus. Amém. Amém. Um número crescente cada dia mais. Amém. Nós temos uma preocupação com um todo, mas especialmente com a região sul de Porto Alegre, que é uma região que tem crescido muito. E do estado também, né? E a parte sul do estado também. E temos procurado implantar grandes igrejas, novas igrejas, pequenas igrejas. Agora, dia 22 de setembro, nós vamos inaugurar a Igreja Central de Porto Alegre, a Igreja Central de Gravataí. Uma igreja com 1.610 metros quadrados. E aproveitamos aqui até para convidar as pessoas para estarem lá conosco, dia 22 de setembro. Maravilha. Vai ser um momento importante para a igreja ali de Gravataí. Que maravilha. Eu quero aproveitar então e mandar um abraço a todos os gaúchos que estão sempre prestigiando a programação da TV Novo Tempo. Que Deus abençoe a todos. E eu quero convidá-los agora para a gente fazer uma oração e começarmos então o estudo do Lições da Bíblia dessa semana. Okay. Vamos orar. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade de abrirmos a Bíblia. Que possamos retirar dela, Senhor, toda a orientação para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meus amigos, olha, hoje o tema é um tema que tem muita informação, temos história, temos boas lições que poderemos tirar da Palavra de Deus. Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre o contexto em que Paulo escreveu a sua carta aos Tessalonicenses. Eu queria ouvir de vocês um pouco do que vocês pensam sobre a cidade de Tessalônica nos dias de Paulo, assim, dá uma breve compreensão para a gente começar a conversar. Vamos começar com o pastor Tiago. Pastor Lanza, quando nós estudamos o contexto bíblico e queremos entender mais ou menos o porquê, como era a cidade de Tessalônica nos dias de Paulo, é importante a gente lembrar e entender que conhecer esse contexto da época faz a diferença na hora de nós estudarmos a Bíblia. Verdade. Quando nós estudamos a Bíblia sem conhecer o que acontecia na época, às vezes nós nos perdemos um pouco nas interpretações. Por isso, esse tema dessa semana que nós estamos estudando, Tessalônica nos dias de Paulo, quando nós entendemos um pouquinho mais o contexto cultural da época de Paulo, da cidade de Tessalônica. O que estava envolvido ali, não é? Exatamente, nós vamos compreender certamente qual era a mensagem que o apóstolo Paulo nos trouxe. Um ponto interessante que eu acho interessante a gente ressaltar aqui é que na época de Paulo havia uma cidade que era a cidade que comandava o império, e essa cidade era Roma. E essa cidade Roma, no ano 168 a.C., eles tomaram posse da cidade de Tessalônica. Só que essa tomada de posse da cidade de Tessalônica, ela veio maquiada de alguma coisa que fosse positiva para os moradores dessa cidade. Mas na prática, com o passar do tempo, eles foram percebendo que era um domínio
um pouco imposto. Parecia que a coisa era boa a princípio, mas esse domínio foi, com o passar do tempo, se demonstrando uma coisa meio diferente, meio estranha. É que também foi de interesse da cidade de Tessalônica, né? Exato. Porque, na realidade, havia uma guerra civil entre as principais cidades da Grécia. E aí o que aconteceu? Tessalônica, nós não sabemos o motivo, mesmo porque nós não temos detalhes sobre as histórias, mas ela antecipou. Antes dela sofrer uma derrota, alguma coisa com outra cidade grande, cidade-estado da Grécia, ela se entregou a Roma, porque Roma estava dominando todo mundo, o mundo de então. E com isso, né, ela, ao se entregar para Roma, logicamente ela teve alguns privilégios que outras cidades não tiveram. Eles puderam, por exemplo, liderar a própria cidade, os próprios habitantes de Tessalônica, mas, por outro lado, também eles tiveram algumas restrições. E uma dessas restrições, por exemplo, Roma colocou alguns líderes em posições estratégicas, logicamente, e esses líderes também serviam de espiões, né? Então eles tiveram vantagens e tiveram desvantagens. Entre as classes sociais, a classe que mais sofria era a classe mais pobre, né? Os trabalhadores, né? Eram os que mais sofriam. As classes mais elevadas, elas não sentiram tanto. E eles tiveram que pagar algum preço. Por exemplo, Roma não fez isso de graça, né? Claro. Tiveram que pagar impostos em formas de alimentos. Por um lado, tinha um conforto para o pessoal de Tessalônica, que eles estavam aliados ao poder da época, mas também tinham os problemas, né? Isso. Mas isso surgiram dois grandes problemas, eu diria. Um deles é a questão assim dos pobres, né? A classe trabalhadora estava inquieta, angustiada, sofrendo. Ali, né? E normalmente os pobres sempre é a maioria. Interessante, né? Pastor. Os pobres sempre é a maioria. É interessante a gente pensar que essa cidade era uma cidade considerada livre dentro do Império. Ela era livre dentro do Império e ainda assim ela vivia situações nesse contexto que o pastor Zantelli colocou agora. Como, na verdade, na maioria das épocas, isso sempre acontece, essa desigualdade social, aqueles que são mais ricos, eles conseguem ter um certo controle da situação e mesmo sob opressão, eles conseguem manter um certo estilo de vida, uma tranquilidade. Mas o pessoal que vive na classe baixa, que são os trabalhadores, aqueles que dependem um pouco mais de uma boa administração, estavam sofrendo bastante. Então essa questão da classe mais humilde, né, a trabalhadora sofrer já é antiga. Já né? é antiga. É que essa opressão do trabalhador é uma coisa milenar. Né? Jesus disse, né, os pobres sempre tereis entre vós, né? Isso deixava um pouco inquietos eles, o fato de os romanos estarem ali intervindo na vida deles. E ao mesmo tempo, eles tinham uma certa liberdade, mas havia sempre aquela instabilidade. Qualquer momento podia surgir uma guerra, um problema, outro. E essa instabilidade, pastor Lanz, fazia com que o comércio também oscilasse muito. E isso trazia muita insegurança para as pessoas. Eles não estavam vivendo tranquilos. E sempre quando há um momento de insegurança, né, como eles estavam vivendo, é o momento também, às vezes, de Deus agir, de Deus atuar. É verdade. Deus, Interessante, pastor. O contexto daquelas pessoas, elas viviam sob uma expectativa de uma mudança. Aliás, elas ansiavam uma mudança. E a gente consegue agora entender um pouco o porquê de compreendermos o contexto da época. A cidade de Tessalônica, para quem Paulo escreveu essa carta, na verdade ele já havia passado um tempo antes nessa cidade, era uma cidade que estava precisando, estava ansiosa por uma mudança. Aí, por que o apóstolo Paulo escreve e está investindo o seu tempo nessa cidade? Porque era uma cidade que estava receptiva ao Evangelho. Sim, e é interessante que ela tinha um bom desenvolvimento, né? Era uma cidade boa, como vocês falaram, tinha uma certa independência administrativa, ao mesmo tempo dependência total do Império Romano. E a gente percebe que era uma cidade assim, por ser uma cidade grande, uma região grande, muitos habitantes, muitas pessoas, com muitos problemas diversificados. Como uma cidade grande hoje também tem muitos problemas, também ao mesmo tempo era um terreno fértil para o Evangelho. Para o Evangelho. Porque as necessidades humanas estavam ali, gritando. E onde há necessidades, o poder de Deus vindo ao encontro, né, supre todas as necessidades. Talvez os nossos queridos telespectadores perguntem assim, mas por que hoje, nessa lição, nós estamos gastando tanto tempo com história e entrando pouco na Bíblia Sagrada, né? Eu diria que essa lição ela é um pouco diferente das demais lições que nós vamos estudar. Mas ela vai lançar luz, pastor Lanz, para todas as demais lições. Exatamente. Existem termos, por exemplo, que jamais entenderíamos se não estudássemos esta lição, o contexto
histórico, contexto geográfico, o estudo arqueológico da cidade, buscando lá as coisas antigas. Então lança luz. E ao mesmo tempo nós vamos ver por que Paulo foi muito enfático em alguns assuntos. Exatamente. Agora, isso me faz vir à mente o seguinte, que o fato do apóstolo Paulo ter escolhido, então, Tessalônica, ter chegado até lá, foi um fato de que Deus tinha um plano muito especial para aquela cidade. Quer dizer, então, Deus tem planos maravilhosos para todas as cidades, para todas as pessoas que vivem nas cidades. Sem dúvida alguma. Né? Porque é onde realmente o sofrimento humano mais aparece, um aglomerado de pessoas. Hoje em dia, não é, pastor Tiago, você que lida com pessoas também, pastor Zanotelli, a gente vê quantas pessoas estão sofrendo e precisando da luz do Evangelho, né? Como foi em Tessalônica também. Basta a gente olhar para o lado, né, pastor Lanza? Ainda hoje, eu vindo para cá, para São Paulo, dentro do avião, conheci uma senhora, a dona Yara. Inclusive, eu mando um abraço para a dona Yara, que ela disse que iria nos assistir aqui. A dona Yara é uma pessoa maravilhosa, com quem eu pude conversar durante 1 hora. E durante a conversa com essa senhora, ela apresentou assim, perguntou qual era a minha atividade. Eu falei, sou pastor da Igreja Adventista. Então ela disse assim, eu sou espírita. Eu tenho um carinho muito especial pelas pessoas que professam essa religião, o espiritismo. E ela então disse para mim que ela é espírita porque o espiritismo trouxe a ela algumas respostas. As respostas que ela disse que precisa ter. Claro, nós vamos ver logo mais um próximo bloco qual é a nossa fonte segura das respostas que são as respostas de Deus, assim, que fazem a diferença. Mas a gente olha para o lado e depois, ao longo da conversa com essa senhora Dona Yara, por que disso? Ela perdeu o filho dela. E quando você perde alguém que você ama, como é o caso da Dona Yara, você fica correndo atrás de respostas. Como aquelas pessoas lá em Tessalônica se encontravam. Uma cidade oprimida por Roma, que vivia uma falsa liberdade. Na teoria, uma cidade que era livre, então, mas na prática não era livre. Estavam ansiosos por uma libertação até. Por uma libertação. Agora, deixa eu só dar uma pausa na nossa conversa aqui. Já a gente retoma exatamente desse ponto. Eu vou chamar um rápido intervalo e nós voltamos em instantes para o segundo bloco do programa dessa semana. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, esse é o segundo bloco e você já sabe que nós estamos conversando aqui com os nossos amigos pastores, Tiago Fraga da Costa e pastor José Elias Zanotelli, lá do Rio Grande do Sul, sobre a cidade de Tessalônica nos tempos de Paulo, lá naquele período quando Paulo evangelizou aquela cidade. Eu quero aproveitar agora e oferecer para você a oportunidade de receber um manual como este aqui que nós usamos. Eu sempre mostro aqui para você que acompanha o programa Lições da Bíblia, esse é o nosso manual e o tema principal é Epístolas aos Tessalonicenses, estamos estudando as 2 epístolas e para você que colocar ali um primeiro recadinho no blog do programa, nós vamos enviar com muito carinho para você, para a sua casa, o endereço que você escolher, este manual, tá bom? Se você não ganhar, não fique triste não, entre no blog do programa e lá tem esse material, você pode ter acesso a este conteúdo, você pode imprimir, acompanhar aí na sua casa, para que a nossa discussão tenha um sentido também muito positivo para você. Já que eu estou oferecendo presentes para os nossos telespectadores, eu aproveito e ofereço para você a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus e o Senhor Jesus, com a sua graça, o seu amor maravilhoso. É a série bíblica, a série de estudos bíblicos Princípios. Esta é uma série extraordinária que você terá acesso a assuntos muito importantes da Bíblia, de forma didática, bonita. Eu até quero aproveitar e mostrar aqui um pouco deste conteúdo, da forma como ela foi concebida, não é? Ela tem uma forma revista, você pode observar aí. Ela está num formato revista, muito bem diagramado, com perguntas, com respostas, com textos bíblicos, com um estudo aprofundado realmente da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse material. Gratuitamente será enviado para a sua casa, basta você solicitar para diretamente nos endereços aqui do programa, ou blog, ou um e-mail, ou quem sabe até por carta,
você pode enviar o seu pedido e nós enviaremos para você com muito carinho, tá bom? É sempre bom a gente crescer na luz do conhecimento da palavra de Deus. Amigos, vamos voltar aqui. Já vimos um pouquinho sobre esse contexto político, não é? Um pouco econômico também, da época ali do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. E vocês já comentaram que os romanos vieram, não é? Tomaram conta da cidade, tomaram posse da cidade. Por isso a cidade era até bem desenvolvida, já estava entregue ao domínio romano. E agora vem então o cristianismo como uma possibilidade de mudança de vida para aquelas pessoas que estavam ali. Agora, tem um ponto aqui do nosso material que eu acho importante a gente resgatar, que é aquela questão da resposta pagã a Roma. Como é que nós podemos entender esse assunto dentro do material de estudos que nós temos aqui, pastor José Elias? Pastor Lanza, dentro daquilo que nós estudamos no bloco anterior, nós vimos que tinha uma classe que estava insatisfeita, angustiada, que era a classe pobre. E veio ao encontro dessa classe, né, mesmo um movimento espiritual, religioso, pagão, liderado por Cabirus. Cabirus, ele foi assassinado por 2 dos seus irmãos, mas eles pensavam que ele tinha assim, poderes sobrenaturais, miraculosos. Então ele conseguia agregar um grande número de pessoas de todas as camadas, logicamente das camadas mais humildes, né? O maior número de pessoas das camadas mais humildes. E estas pessoas prestavam cultos a Cabirus, a ponto de cultos com derramamento de sangue ali, nesses sacrifícios que eles ofereciam. E eles tinham em Cabirus a esperança. A esperança de que eles iam tirá-lo daquela situação em que eles estavam vivendo. Era como um herói martirizado. Era um herói, e era considerado como mártir. Tanto é que quando, por ocasião do seu sepultamento, ele foi sepultado com todas as honras, como se fosse um grande líder naqueles dias. Interessante, pastor Lanza, pastor Zanotelli, é que essa que era a esperança do povo, de repente essa esperança é roubada justamente pelo império. As pessoas que tinham essa crença e esperavam nesse camarada chamado Cabirus, a expectativa da mudança, de repente vejam o que aconteceu. O Império Romano roubou essa crença, dizendo que o Cabirus ou Cabirus verdadeiro, na verdade, era o Augusto César. Esse que era o Cabirus, porque naqueles dias, o líder político. É que naqueles dias os imperadores romanos eram tidos como deuses. Como deuses, exatamente. E eles precisavam ser adorados. Eles obrigavam que a população adorasse eles. Né? E eles, logicamente, eles viram que esse movimento poderia dividir ali a cidade, etc. O que eles fizeram? Eles usurparam, né, como se Cabirus agora tivesse vindo na pessoa de César. E também entre o povo eles poderiam ter pensado o seguinte: olha, Cabirus nos traiu, porque ele estava do nosso lado, agora ele virou para o lado. E agora ele sumiu. Ele foi para o lado contrário. Né? Mais uma decepção. Aliás, né, pastores e amigos que estão nos assistindo, essa é a rotina da vida. Quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa expectativa em alguma coisa transitória, mais cedo ou mais tarde a gente percebe que a gente estava enganado. E quantas pessoas hoje, né, colocam a esperança, a expectativa, às vezes num movimento político ou num partido político, nas riquezas, na saúde, no patrão, na família, na família. Mencionar também, perigoso, pastor, né? Que o caso do Cabirus era uma espécie de crença religiosa também. O problema é que muitas vezes nós colocamos a nossa crença religiosa pautada sobre alguma coisa muito superficial. Quando a gente não tem esse livro, que é o que nós estudamos aqui nesse programa, a Bíblia, como a base da nossa fé, a gente está em uma situação muito perigosa. Porque a Bíblia, assim, existindo ou não emprego, saúde, amigos, patrão, não importa, a Bíblia será sempre o nosso apoio, o nosso guia. Sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente põe no elemento humano ou nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo que vivemos, a nossa esperança é uma esperança muito rasa, muito falha. E eles receberam 2 frustrações, né? Uma, quando eles viram a cidade deles sendo dominada pelo Império Romano.
E agora, nesse segundo momento, quando eles pensaram, não, Cabirus vai resolver o nosso problema. Podemos ficar tranquilos. Sim. E de repente, quando eles viram sendo traídos, né, Cabirus agora estando do lado do próprio império que havia subjugado-os, eles sentiram um vazio, um vácuo muito grande, né? E foi nesse contexto, pastor, que o apóstolo São Paulo entrou. Interessante. Era um contexto complexo que ele chegou na cidade. Complexo, mas ao mesmo tempo você veja... Favorável, né? Favorável, né? Você veja como era Paulo, né? Paulo, ele estudou antes a situação ali de Tessalônica. Ele viu a angústia, o vazio daquele povo. E ele buscou uma forma de atender às necessidades daquele povo, levando não a esperança passageira, não uma esperança em pessoas, em imperadores, em seres humanos, mas a verdadeira esperança que é em Cristo Jesus. Somente Ele pode nos dar a alegria, o gozo, a certeza da salvação. Ele nunca nos traz, Ele nunca permite que nós sejamos decepcionados por alguma atitude dEle. Pelo contrário, Ele sempre nos traz o gozo que nós necessitamos cada dia de nossa vida. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando o Império Romano, ele praticamente tirou aquele culto a Cabirus, e colocou para o imperador romano, o povo ficou meio assim, sem ter a quem adorar, um vazio espiritual. Sem dúvida alguma. Ficou um espaço vazio ali. É isso mesmo. É interessante, pastor, a gente tem a impressão de que Deus, na verdade, estava preparando o terreno. Porque esse culto a Cabirus, ele lembrava um pouco a esperança bíblica que nós temos em Cristo Jesus. Só que a diferença é que aquele culto a Cabirus era um culto falso. Agora chega o apóstolo Paulo com o verdadeiro Deus que poderia salvar a cidade de Tessalônica da situação em que eles se encontravam, que era Jesus Cristo. Sim. Esse sim preenchia o vazio. Aliás, esse vazio, que já muitos anos antes foi lembrado pelo sábio Salomão, quando ele dizia que todas as coisas eram vaidade, vazio dos vazios. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, o verso 10, há um texto interessante quando ele diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei nada. Nem privei o coração de alegria nenhuma. Eu tive tudo o que eu quis. Essa talvez seja a realidade de muitos amigos que estão nos assistindo agora. Todas as conquistas que você talvez tenha sonhado, você já tenha alcançado, mas sempre fica aquele vazio. Será que o meu coração foi preenchido completamente ou fica aquele vazio ainda? E é aí que Jesus entra. Né? E o Evangelho, ele acaba alcançando um resultado muito mais significativo quando a gente estuda a situação das pessoas e procura atender às necessidades das pessoas. Jesus Cristo, diz a escritora Ellen White, que Jesus Cristo aproximava-se das pessoas como querendo o bem das pessoas. Ganhava a confiança daquelas pessoas, supria as suas necessidades e depois dizia, segue-me, e as multidões o seguiam. É isso que nós precisamos, né? Por isso que muitos não-judeus, naquela época lá em Tessalônica, nessa incerteza espiritual que viviam, abraçaram o Evangelho, né? Sim, porque sem dúvida. eles tinham que ter fé em alguma coisa, eles estavam sem pai nem mãe, vamos dizer, no sentido espiritual. E aí abraçaram a fé. E Paulo foi inteligente, né? Ele foi pelas necessidades das pessoas também. E eu acho que nós temos que tirar essa lição, pastor Lanza. Nós temos que ser mais atentos ao mundo que nós estamos vivendo. Às vezes é um acidente, às vezes é um desastre natural, às vezes é outra circunstância. E nós ficamos imóveis, quando nós teríamos que agir, nós teríamos que levar esperança, nós teríamos que levar gozo, nós teríamos que levar salvação para essas pessoas. Às vezes vizinhos nossos, né? Moram na mesma rua, no mesmo bairro, estão lá precisando de uma visita, estão numa cama. E quando você faz isso que o pastor Zanotelli colocou agora, quando você gasta tempo para estudar o contexto em que essas pessoas vivem, você chega a essa pessoa com um pretexto, você chega nessa pessoa não só com o objetivo frio de levar o evangelho, mas porque você ama essas pessoas. Você vai com interesse na pessoa. Eu acho que é isso que faz a diferença, é termos interesse na pessoa. Se nós não desenvolvermos amizade com as pessoas, elas jamais confiarão em nós. E se elas não confiarem em nós, elas jamais abrirão o coração para nós. E se elas não abrirem o coração para nós, logicamente elas também não vão abrir o coração para Deus. Então daí a necessidade que nós temos de nos aproximarmos. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Então não adianta você ser o sal dentro do saleiro. O que é o sal dentro do saleiro? É você ser um crente dentro da igreja.
É interessante. É importante porque ali, é muito mas você fácil. tem que ser sal lá fora. Exatamente. Ajudar a dar sabor à vida das pessoas. É muito fácil nós sermos cristãos dentro da igreja, ou pregando no púlpito ali, dirigindo a palavra de Deus. Agora, temos que ali mostrar o amor para aqueles Aí que faz a sofrem. diferença. Em um Foi o que dos Jesus estudos, fez, pastor, das lições passadas, houve uma frase que me marcou muito. Dizia assim, que as pessoas não se importam tanto com aquilo que sabemos, até que elas saibam o quanto nós nos importamos com elas. E é verdade. Quando eu me preocupo com a pessoa, eu estou preparando o solo para lançar minha semente. Aí sim, quando eu venho com uma mensagem que seja mais doutrinária, bíblica, no sentido assim, teórico mesmo, as pessoas vão estar mais preparadas para receber a minha mensagem. Mas é preciso gastar tempo estudando, entendendo, procurando saber qual é a situação de vida daquelas pessoas. Quando eu entendo isso, aí eu sou um pouco mais relevante, né, pastor? É verdade. Sim. Eu penso que essa palavra relevância, eu penso que hoje a igreja precisa ser relevante. Os cristãos Tem que fazer precisam ser relevantes. Fazer a diferença. Tem que fazer diferença. E outra coisa também, primeiro, né, essa amizade que leva a pessoa a abrir o coração, ela tem que perdurar depois da pessoa abraçar a Cristo Jesus. Porque o que acontece? Às vezes, no momento de angústia, de perda, a pessoa ela se agarra a Cristo. Mas se nós não mantivermos um relacionamento de intimidade, de amizade, quando ela resolver esse problema, Exatamente. ela poderá o quê? Ela poderá ali. se afastar e voltar à velha aqui- vida. Então, daí a necessidade dessa continuidade de amizade. E Paulo fala aos Tessalonicenses sobre o cuidado que a gente tem que ter com os novos crentes, os novos cristãos, porque ele tinha essa preocupação exatamente. Sim. Nós vamos chamar mais o intervalo e nós voltamos já para o terceiro e último bloco, então não saia daí, porque voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana, terceiro e último bloco deste programa, onde estamos discutindo um pouco sobre a cidade de Tessalônica nos dias de Paulo. Os problemas sociais, políticos, religiosos e como então, neste contexto, chegou o Evangelho. Estou conversando aqui com os pastores Tiago Fraga da Costa e o pastor José Elias Anotelli, amigos que vêm do Rio Grande do Sul, para nos ajudar aqui no programa desta semana. Bom, neste último bloco, eu gostaria então que vocês nos ajudassem entendendo um pouco mais a forma de Paulo trabalhar. Eu fiquei pensando numa coisa. Olha, hoje nós temos assim, todo o período de maturação do Evangelho, aí 2000 anos de Evangelho, temos a instituição religiosa que nos dá apoio, nos dando uma Bíblia, um folheto, um livro para dar a alguém e tal. E Paulo chega então a Tessalônica, como diz ali no sul, né? no pelo, sem nada. Pelo duro, né, pastor? Pelo duro ali, e tem que proclamar o Evangelho numa cidade que não tinha o cristianismo, né? Ele foi um herói, né? Quando a gente imagina assim sobre esse aspecto, coragem, Valente, né, pastor? valente para chegar e começar a pregar ali. Como é que era este apóstolo, o pregador? Como é que a gente que lições a gente pode tirar desse apóstolo pregador? Paulo, Perdão, por favor, pastor. Paulo era um homem que ele se adaptava à realidade, né? Ao mesmo tempo, o fato de Paulo ser o pregador dos gentios, ele foi se adaptando, ele foi conhecendo culturas diferentes. Sim. E essas culturas diferentes foram moldando Paulo para que ele tivesse essa facilidade de entrar numa cidade, numa outra e Falava vários idiomas. falava vários também. idiomas, era uma pessoa extremamente culta, inteligente, escritor. E tudo isso facilitou para que ele pudesse levar as boas novas da salvação ali em Tessalônica, né? Sem Agora, dúvida. ele parece que ali em Tessalônica ele teve uma predileção por pregar até nas ruas da cidade. Como é que você imagina, Tiago, esse Paulo pregador de rua? Pastor, a gente olha para esse contexto bíblico e imagina aquela cidade pequena, então fica mais fácil ir para uma praça da cidade, levantar minha voz. Mas a gente estudou alguma coisa, uma rápida pesquisa, a cidade de Tessalônica era uma cidade com mais de 200 mil pessoas. E nessa cidade de 200 mil pessoas, o homem corajoso se levanta para pregar uma mensagem totalmente, totalmente diferente da situação que nós temos hoje. Hoje falar de Jesus é elegante,
Não é nem tão difícil, né, hoje falar sobre Jesus. Nos tempos de Paulo, falar de um... Poxa, alguém que era um judeu vindo de uma cidadezinha chamada Nazaré. E esse seria o Salvador do mundo, Deus encarnado. Que mensagem... Uma região pagã que não acreditava. Totalmente, né? Exatamente. E ele teve essa coragem. Ele levantava a voz nas praças, ele ia também nas sinagogas que haviam de alguns judeus que viviam naquela cidade, naquela região. E em cada lugar onde ele pregava, onde ele se envolvia, ele enfrentava os desafios. Mas, pastor Tiago, eu vejo mais uma coisa, pastor Lanza. Eu vejo assim, ele foi numa região onde os filósofos já pregavam nas praças e nas ruas. Era comum as pessoas irem lá assistir, ouvir. E o que ele fez? Ele aproveitou de um costume da cidade para adequar-se àquele costume e pregar ali naquelas praças, naquelas ruas, para atrair pessoas, né? Outra coisa, como ele tinha facilidade pelo jeito da oratória, né? Sem dúvida alguma, tinham filósofos, mas ele não perdia, em termos tinha de conteúdo. capacidade, tinha conteúdo e capacidade para falar. E ao mesmo tempo, embora tivessem ali sinagogas, certamente, né, que os judeus que viviam ali haviam construído, para atingir os judeus, tudo bem. Agora, para atingir os pagãos, ele não provavelmente, talvez os pagãos não abririam os templos deles para que ele pregasse. Então, na realidade, o lugar que ele tinha era onde? Era as rua. praças e as ruas. Não tinha outra Aliás, situação. falando sobre isso, nós temos uma telespectadora que enviou uma pergunta. Vamos ouvir agora. Olá, meu nome é Samara e a minha pergunta é: por que o apóstolo Paulo optou por ser um pregador de rua e não pregar num templo? É bem dentro desse contexto. É dentro desse contexto. Agora, nós temos que lembrar, né, que ele aproveitou também em alguns momentos. Já haviam filósofos que estavam anunciando as filosofias deles nas ruas. E a principal mensagem deles era justamente ajudar essas camadas mais pobres que estavam angustiadas e que estavam com autoestima muito baixa. Eles pensavam assim, para nós não resta mais nada, porque nós perdemos a cidade, Cabirus nós perdemos, e aí esses filósofos vieram para levantar a autoestima deles, para mudar a cabeça deles. Dizer, não, vocês podem, como hoje tem livros de autoajuda. Autoconfiança. Né? Vocês podem, vocês têm condições, etc. Tal. E eles mudavam as mensagens deles de acordo com com o auditório, ao mesmo tempo pegar as pessoas durante mais tempo, tal. E Paulo, conhecendo tudo isso, e voltamos outra vez, né? Paulo, conhecendo todo esse contexto, o que ele fez? Ele começou a pregar nas ruas e nas praças, mas uma mensagem diferente. Os filósofos diziam, o poder está dentro de vocês. Paulo chegou e disse, não, o poder não está dentro de vocês. O poder está fora de vocês. Mas na hora que ele entrar no coração de vocês, vocês vão ser vitoriosos. Tenham certeza disso. Permitam que Deus entre no coração de vocês. As pessoas já estavam acostumadas então a ouvir aqueles debates de rua entre filósofos, mas havia espaço para uma nova ideia, uma nova filosofia que chegou ali na verdade, na fala de Paulo. A gente vê, pastor Lanza, na verdade, o apóstolo Paulo, mais uma estratégia que ele certamente estudou antes. Ele viu como que os filósofos faziam na região de Tessalônica e ele agora coloca a sua mensagem nesse estilo de trabalho que já era realizado, desenvolvido por outras pessoas antes. E ele acabou indo além, né? Porque, veja bem, além dele mostrar o poder que podia transformar, porque autoajuda a gente sabe. A pessoa pode mudar? Ele pode. Muda por um período de tempo. Depois volta à velha vida. Só Cristo pode fazer uma transformação completa, total e permanente na vida da pessoa. E foi esse Cristo que levou para as pessoas. E para que essa mudança ela fosse realmente permanente, ele não fez um trabalho somente de rua. Sim. Mas ele visitava as pessoas de casa em casa. Ele se relacionava com elas. Ele se relacionava com as pessoas. Isso é um segredo. E ele procurava unir as pessoas que aceitavam a doutrina. De tal forma que um podia ajudar o outro. Então ele formava as comunidades. Essas comunidades, elas acabavam se fortalecendo por quê? Aquele que estava fraco era fortalecido pela pessoa que estava mais forte e eles iam se fortalecendo. Enquanto que era muito mais cômodo para os filósofos chegarem e pregar para todas as pessoas e ir para casa. Exatamente. Não é mesmo? E ele não, ele tinha que pagar, ele pagava o preço. Por quê? Porque ele não estava preocupado apenas em pregar filosofias, ele estava preocupado em levar salvação ao coração das pessoas. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui dentro do nosso manual de estudos, né, eu volto a dizer que você pode ter acesso a este manual entrando no nosso blog, você poderá ter todo esse conteúdo. Me chamou a atenção o seguinte, naquele período, a igreja cristã começou não em templos, mas nas casas, nos lares. Como é que isso foi possível? Porque as casas, na média, assim, não eram casas tão grandes.
Como é que funcionavam essas igrejas nos lares? Temos alguma revelação para a gente entender isso? Veja bem, eu vejo assim, que na minha concepção não era plano de Deus que tivesse grandes igrejas, grandes suntuosos templos. Vamos estudar, quando é que apareceu o primeiro templo? 2000 anos depois, o santuário no deserto. Qual era o plano de Deus? Que os pais fossem os sacerdotes, as mães as sacerdotisas Isso. e os filhos fossem os membros dessa igreja. Isso. Né? Mas A base era o lar. quando o lar começou a falhar, Deus estabeleceu a igreja. Né? Agora aqui na igreja primitiva, como ela estava avançando, pregando, anunciando, e eles não tinham os seus recursos, a igreja então voltou aos planos originais de Deus, Sim. de funcionar E a aliás, igreja. pastor, planos originais e que se demonstravam mais eficazes, né? Porque nunca na história da igreja, a igreja foi tão poderosa quanto na época da igreja primitiva. A igreja em si, a instituição, talvez ela fosse pobre e fraca. Não haviam grandes templos, Sim. não havia dinheiro na conta, mas haviam pessoas realmente decididas e determinadas ao que elas queriam fazer. Se reuniam nas casas, muitas vezes às escondidas, que não tinham a liberdade religiosa que nós temos hoje, mas eram pessoas que tinham o poder do Espírito Santo. Por onde eles passavam, por onde o apóstolo Paulo passava, deixava a marca na vida de muitas pessoas e as igrejas se reuniam. E os cristãos foram se convertendo e eles se reuniam nas casas, Certo. não é isso? Com certeza nas casas de pessoas que tinham casas maiores, para que abrigassem alguns ali. Haviam dois tipos de casas, basicamente, né? Havia os domos, que eram casas grandes, né? Normalmente as pessoas mais ricas, elas tinham seus quintais grandes, as salas cabiam entre 30 a 100 pessoas, somente a sala. Era uma igreja. E era uma igreja. E podia se unir ali, às vezes, 2, 3 gerações. E naqueles dias, quando o patriarca se convertia, chefe da família, né? Tornava-se bem mais fácil, né? Todo mundo Se converter. seguia junto. E existe um outro tipo de casa mais vertical, em Sula, né? Que a parte de baixo era o local de trabalho deles e a parte de cima a residência. Local Porém, menor, né? A vantagem dessas casas menores era que elas estavam bem localizadas, próximos do centro, do comércio. Então as pessoas vinham, às vezes para comprar alguma coisa, às vezes vinham para buscar uma informação. E os cristãos que tinham Cristo no coração, porque quando a gente tem Jesus no coração, a gente aproveita todas as circunstâncias possíveis para falar dele, porque a boca fala do que o coração está cheio. Verdade. Então eles aproveitavam todas essas circunstâncias para testemunhar, para falar, para anunciar as boas novas da salvação. E, pastor Lanz, eu acho que, e pastor Tiago, eu acho que seria bom agora a gente falar um pouquinho sobre os pequenos grupos. Quer dizer, pequenos grupos nada mais do que é. São pequenas igrejas, não é? Pequenas igrejas. Exatamente. Essa questão dos pequenos grupos hoje, que muitos do mundo cristão conhecem como as células, né? Aquelas pequenas células de estudo da Bíblia, tem se tornado hoje cada vez mais forte como um grande polo de crescimento espiritual e de evangelismo, né? Porque as pessoas elas estão mais à vontade, estão desarmadas, estão com o coração aberto. Interessante, pastor, que no pequeno grupo a gente se sente útil. Aquele irmão da igreja que de repente acostumado a, como diz a gíria, esquentar o banco da igreja, porque ele não se sente apto para falar alguma coisa lá na frente, quando ele toma a decisão de hospedar um pequeno grupo na sua casa ou participar de um pequeno grupo, ele tem coragem de falar, ele pode se expressar, ele pode convidar um amigo, um vizinho da comunidade e aquele pequeno grupo ele passa a ser relevante na comunidade. Houve uma lição passada também, aqui que foi discutida aqui no Lições da Bíblia, que fazia uma pergunta e me chamou muita atenção aquela pergunta. Se a sua igreja ela fosse riscada do mapa, ela faria diferença para a comunidade onde você mora? E isso deixa a gente pensativo. Verdade. Será que a minha igreja faria a diferença? Eu espero e acredito que as igrejas, e sei que as igrejas fazem a diferença, Sim. mas eu posso talvez afirmar, pastor Lanza, que um pequeno grupo faz uma diferença, se não maior, no mínimo porque igual. ele influencia os vizinhos, os amigos. Né? E por que a igreja primitiva cresceu tanto? Porque a igreja nos lares normalmente pegam pessoas do mesmo nível. Elas vivem ali, mas no mesmo bairro, da mesma condição social, etc. Então é mais fácil de se identificarem. Sim. E ao mesmo tempo é mais fácil de abrir o coração e vai formando relacionamentos, vai formando amizades. E às vezes a igreja tem quantos? 200, 300, 500 membros, você chega ali, é um a mais.
De repente alguém está nos assistindo agora e fala assim, como é que eu posso formar um pequeno grupo? Bom, tem várias maneiras, né? Você pode pegar ali entre 10 e 20 pessoas, mais ou menos assim, um grupo... 10 a 12 pessoas. 10 a 12 é o ideal, é né? O ideal, né? A gente ficar em 12, máximo 15 é o ideal. Mas há alguns que às vezes têm filhos, 3, 4 casais com filhos, já acaba dando mais de 15 pessoas ali, mais ou menos. E ali é louvar a Deus, cantar, eu diria estudar assim, a Bíblia. olha, esse material que você apresentou aqui... pastor, Exato, pode ser um material para o pequeno material grupo. que pode ser Estudo, estudado né? No pequeno grupo, escolher Exato. uma vez por semana e discutir esse assunto. Exato. E Um livro, deixar um que capítulo de um livro. da né? Bíblia, né? Devem ter algumas coisas importantes, não é? Sim. Louvor, Oração. Oração, testemunho, e relacionamento estudo da Bíblia, entre... relacionamento. Estreitar relacionamentos, né? Que é muito Isso é importante. muito Confraternização, importante. Confraternização, né? Meus amigos, olha, foi muito bom conversar com vocês aqui, a gente pôde aprender muita coisa, vimos um pouco sobre essa Tessalônica do tempo de Paulo, a ação de Paulo em ter evangelizado aquela região e terminamos com a igreja cristã surgindo nos lares, né, a base da igreja. Nosso tempo acabou e eu gostaria que vocês dessem cada um uma mensagem bem rápida, de 30 segundos aí, para os nossos telespectadores, para a gente finalizar o programa. Vamos começar com o pastor José Elias. Olha, se nós temos Cristo no coração, a gente não consegue guardar somente para nós. E seria um egoísmo muito grande a gente receber essa esperança, essa alegria e não levar essa alegria para outras pessoas. Então, nós temos que começar com amizades, com relacionamentos, e amizades sinceras, né? Vai gerar confiança. Essa confiança nós vamos ver as necessidades das pessoas, na medida do possível vamos lutar para suprir as necessidades. E Jesus Cristo, né? No momento quando a gente ajuda a suprir as necessidades, Cristo então vai ser aceito de uma forma espontânea, alegre, e Ele vai suprir, Ele vai além daquilo que as pessoas estão precisando, certamente, muito além. Pastor José Elias, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério lá no Sul. Satisfação foi nossa, foi um privilégio. Tá bom, pastor. Pastor Tiago, também suas palavras finais. Pastor Lanze e queridos amigos que estão nos assistindo, eu creio que o nosso mundo está cansado de viver de ilusões, na busca constante por alguma coisa que satisfaça o vazio do coração. Eu dedico a você que está nos assistindo, que talvez sente esse vazio no coração, e a você que percebe que já conhece essa verdade, já conhece essa mensagem e pode oferecer a outras pessoas essa mesma mensagem, que nós possamos reconhecer que quem tem Deus tem tudo. E que essa é a única resposta segura para todas as perguntas, todos os questionamentos que estão no nosso coração. Um grande abraço a todos os amigos, pastor Lanza também. Obrigado pela sua participação, viu, pastor Tiago? Deus abençoe o seu trabalho também lá no Sul. Obrigado a você pela audiência que é o programa sempre. Que Deus fortaleça a sua fé, a sua vida, a sua família, a sua igreja, a sua comunidade e que juntos possamos nos dedicar sempre mais e mais a Deus. Vamos orar para terminar? Pai querido, obrigado pelas tuas orientações. Que a tua palavra seja sempre um guia seguro para as nossas vidas até o dia que chegarmos à eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.